Então, eu sou a professora Fernanda, eu sou professora do setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, sou membro participante da equipe pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional, sou professora dos cursos de secretariado e também do curso superior de Tecnologia em Secretariado e do programa de mestrado profissional em Sociologia da Universidade. Tenho participação em pesquisa, sou professora da disciplina de metodologia, e essa iniciativa é justamente para partilhar, tanto com os acadêmicos, técnicos e os nossos pares, professores que já estão fazendo pesquisa, a respeito dessa questão da problematização. Nós teremos, então, nessa tarde, a participação da professora Silvana Maria Carboneira, né? Ela é professora associada da Universidade Federal do Paraná, com dedicação exclusiva, atualmente lotada no CEPT. Ela é graduada em Direito pela PUC-Paraná, com mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal, especialista em Educação à Distância também pela Universidade Federal do Paraná. Ela trabalha com direitos autorais nas graduações de Tecnólogo em Comunicação Institucional e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Foi coordenadora do aperfeiçoamento em mídias integradas na educação, modalidade à distância, ofertado pela Universidade Federal junto com a UAB. Representante suplente no CEP, membro do Comitê de Proteção de Dados e da Comissão de Ética Pública, ambos da Universidade Federal. Daqui a pouquinho já vou passar a palavra para a professora Silvana. Nós também teremos, então, o professor Marco José Vale, que é o palestrante dessa tarde, que vai conduzir esses trabalhos conosco. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Filosofia, com ênfase em Ética pela PUC, é mestre em Educação, Políticas Públicas e Gestão da Educação e doutor em Sociologia do Trabalho, tendo realizado um estágio doutoral no Centro de Estudos de Sociologia da Universidade de Coimbra. Ele possui experiência de mais de 16 anos na área acadêmica como gestor educacional e professor universitário em disciplinas como economia, macroeconomia, empreendedorismo e metodologia da pesquisa. Ele é coautor dos livros Flexíveis, Virtuais e Precários, Trabalhadores de Tecnologia da Informação, Empreendedorismo e Flexibilidade nos Trabalhadores das Tecnologias da Informação no Brasil, algumas tendências recentes, e Ciência ou Arte, perspectiva sobre o campo de pesquisa na área do secretariado. Eu convido, então, para conversar um pouco conosco, a professora Silvana. Obrigada, professora Fernanda. Professor Marcos, seja bem-vindo. Eu quero começar a minha fala agradecendo a presença das pessoas que dedicam um tempinho dessa tarde para poder conversar com a gente sobre um tema tão caro que é pesquisa, que é produção de conhecimento. E quando a gente pensa nessa questão, eu acho que o mais importante é nós termos a curiosidade sobre algum tema para, a partir daí, poder estruturar todo o conhecimento que pode vir com ele. A professora Fernanda me convidou para participar desse evento. Na verdade, a gente está fazendo de uma forma conjunta, porque, de uma certa forma, esse evento nasceu de uma conversa que nós dois tivemos num outro contexto, por uma outra razão, e nós percebemos como é importante nós podermos não só fazer pesquisa, mas trazer outras pessoas para a pesquisa também. E dentro dessa lógica, poder fazer um ciclo que trate da problematização da pesquisa, e num segundo momento, a nossa intenção é que isso se estenda para outros assuntos relacionados à pesquisa, é que nós entendemos que só... Desculpa, Fernanda, eu estou falando por você, eu vou falar por mim. Eu entendo que só o conhecimento pode mudar alguma coisa. E a produção de conhecimento dentro da universidade, ela é uma produção essencial. Então, poder estar aqui para dizer como é que a gente pode construir, produzir conhecimento é incrível. Eu atualmente, passei o meu currículo para a Fernanda e que horror, Fernanda, passei desatualizado, porque eu não sou mais representante do setor do CEP. Quem é agora? A professora Yara e a professora Sandra Mara. Mas continuo no Comitê de Segurança de Informação e Privacidade, que cuida de proteção de dados pessoais, continuo no Comitê de Ética,
e hoje estou e sou parte de um grupo de pesquisa chamado Educação e Tecnologia, Pessoas e Protagonismos. Esse grupo de pesquisa ele tem uma característica que é ser um grupo interdisciplinar. No grupo, atualmente, nós somos alguém da área jurídica, eu, duas pessoas da área da informática, a professora Andréia e o professor Alex, e uma professora da área da saúde, a professora Isabel. E além dessa interdisciplinaridade, a gente tem uma outra característica, nós temos uma atuação muito forte no âmbito da extensão. Isso é capitaneado pela professora Andréia, que também está aqui. Então, o nosso grupo de pesquisa tem os projetos individuais, mas tem uma articulação muito forte com um projeto de extensão, coordenado pela professora Andréia, que trabalha produzindo saberes com o uso de tecnologia no ambiente escolar. Então, nós produzimos conhecimento a partir da intersecção entre ensino e pesquisa e extensão. A pesquisa, ela serve para incrementar a extensão, e a extensão dá subsídios para a pesquisa. E a gente leva isso para a sala de aula. Então, o tripé da produção de conhecimento da universidade, a gente tenta colocar em prática aí. E por que que nós estamos fazendo, ou por que que isso é importante para o nosso grupo de pesquisa e fazer isso com o NTE do CEPT? Porque nós trabalhamos educação e tecnologia. E nós precisamos que o conhecimento possa ser sistematizado de uma forma a mais fácil possível e a mais produtiva possível. Então, trabalhar aspectos metodológicos é extremamente importante. Eu tenho uma amiga que numa banca de um TCC, ela teve uma fala muito importante, ela falou, se a gente para de ler o texto para ver questões metodológicas, tem alguma coisa errada. Então, o que nós precisamos pensar? Esse momento ele é essencial para que lá na frente a gente tenha um resultado de pesquisa, mas nós precisamos passar por esse. E mesmo que eu já tenha feito um mestrado, mesmo que eu já tenha feito um doutorado, mesmo que eu escreva artigos, poder sentar aqui, ouvir o que uma outra pessoa tem para falar de estratégias de como sistematizar uma pesquisa, como problematizar uma questão, sempre vai me enriquecer. Então, a minha expectativa hoje é que seja muito rica a nossa fala conjunta, porque o professor Marcos vai falar, mas nós vamos dialogar com ele. E é no diálogo que se constrói conhecimento. Conhecimento solitário, ele é um conhecimento muito magrinho. Então, o conhecimento em grupo, como a gente pretende fazer aqui, ele é essencial. E, portanto, eu peço licença, professora Fernanda, para novamente dar as boas-vindas e agradecer, tanto a Fernanda, quanto a Marcos, quanto ao NTE, a possibilidade de a gente poder falar de uma coisa tão cara e tão importante que é conhecimento. Fernanda, obrigada. Eu que agradeço a parceria, Silvana. Estamos muito felizes, né? Ainda mais porque esse ciclo de palestras ele foi um pedido de vários colegas nossos que estão envolvidos com pesquisa. E apenas para esclarecer, então, como que vai funcionar a tarde de hoje, a gente vai ter, no primeiro momento, a exposição do professor Marcos, e num segundo momento, nós vamos abrir a possibilidade para que vocês partilhem questões de pesquisa que vocês tenham dúvida, ou outras dúvidas com relação às temáticas que são apresentadas. Então, a gente começa esse primeiro ciclo com uma perspectiva da problematização, para que nos outros ciclos possamos passar para outras temáticas relacionadas à pesquisa, como construção de instrumentos de pesquisa e outras questões que interferem na prática do pesquisador. Pode falar, Silvana. Dentro dessa metodologia, eu vou acompanhar o chat da reunião, e quem tem acesso ao chat e quiser colocar as questões lá, eu vou começar a organizá-las em temas para que a gente possa facilitar a resposta de todas as questões. Quem eventualmente é convidado e não tem acesso ao chat, ao final a gente vai abrir a possibilidade de fala a todos com questões que não tenham sido colocadas ali, então a gente consegue se organizar dessa forma. Portanto, eu falo para fazer um pedido. Quem quiser fazer questões e puder colocar no chat, eu já vou organizando isso.
Excelente. Então, professor Marcos, seja bem-vindo. E é uma honra recebê-lo aqui na Universidade Federal. Espero que seja uma tarde muito produtiva. Agora é com a palavra. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, à instituição Universidade Federal do Paraná, o CEPT, né, o NTE, a professora Silvana, por ter convidado a participar e fazer parte desta discussão. Acho que eu gostaria até de abrir a fala destacando 2 pontos importantes que a professora Silvana colocou ali, é que a gente não faz pesquisa sozinho, né? A gente faz pesquisa em grupo. Eventualmente, a gente tem a tarefa de produzir uma etapa da pesquisa, né, de forma monográfica, ali, tendo que escrever, tendo que investigar, mas ela é resultado de uma atividade coletiva, né, a começar pelos autores de referência do conhecimento consolidado que a gente consulta, daquelas pessoas que produzem conteúdos relacionados e desenvolvem as ferramentas, e do nosso grupo de pesquisa, onde a gente discute, né? E o outro ponto da fala que é interessante é justamente isso, né? Quando a gente está fazendo a pesquisa e a gente acaba tendo que recorrer a métodos, metodologias, a livros que possam nos ajudar, e quanto mais a gente recorre, maior é o nível de dificuldade. E muito provavelmente essa dificuldade que a gente passa na pesquisa, ela está relacionada aí ao começo, né? Bem no começo, quando a gente tem que definir muito bem para onde que a gente quer ir, o que a gente quer fazer para poder fazer um investimento inicial em metodologias, né, em métodos, e então depois caminhar coletando os resultados, sistematizando a informação, né, e produzindo respostas para as perguntas que a gente encontrou ao longo do caminho. Então, eu acho que a fala dela foi muito pertinente, e a ideia é essa mesmo. Até adiantando para vocês um pouquinho da minha metodologia, mesmo que a gente trabalhe aqui com doutores, com mestres, né, eventualmente nós temos aí alunos da graduação, pessoas que estão iniciando aí sua etapa de pesquisa, é sempre importante, né, voltar a alguns elementos fundamentais, assim, aos fundamentos. E hoje, quando a gente for falar sobre problematização, o que é uma questão que não é novidade, talvez, aí para muitas pessoas, a gente vai tentar trabalhar justamente nessa essência para reafirmar aquilo que a gente já sabe, ou às vezes reordenar. Quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa e acaba não voltando aos fundamentos, eventualmente a gente acaba cometendo alguns desvios, né, que alteram o rumo da nossa pesquisa, e quando a gente vê, mesmo no nível mais avançado, num tema complexo, a gente está cometendo alguns caiu. Estão conectados de novo? Retomou. Sim. Pode continuar. Uhum. Tá. Então, para fazer a exposição, eu preparei para vocês um slide que vocês podem acompanhar, seja pelo navegador na internet ou pelo próprio celular, ali no navegador no Chrome, por exemplo, que você acessa pelo www.mente.com. E aí vocês têm que digitar um código que é o 8979568. Eu vou colocar no chat aqui. Uhum. Isso. Eu ia pedir para a professora Fernanda colocar no chat ali, para daí as pessoas poderem já clicar no link e digitarem o código. É importante que quando vocês entrarem, vocês cliquem, ali tem um positivo, um negativo, um joinha, um like ou um dislike, né? Ou um próprio ponto de interrogação, para eu perceber que as pessoas estão entrando. Então, já tenho aí uma pessoa conectada. Então, vamos aguardar um pouquinho aí até as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu já vou falando um pouco, né, dessa questão de problematização e por que eu considero esse um elemento primordial no processo de pesquisa. Muitas vezes, a gente, quando vai trabalhar com a pesquisa, a gente está preocupado com o projeto, a gente está preocupado em produzir resultados, a gente quer que esses resultados sejam relevantes, e nós começamos, assim, a já querer até mesmo a produzir, né, ou queremos fazer parte pela admiração que nós temos, seja pelos grupos de pesquisa, pelos programas e pelas contribuições que já foram feitas. Então, a gente quer fazer parte daquilo, né, e não necessariamente já está fazendo parte ou já identificou alguma proposta, né, de ação ou algum problema a ser resolvido, né. Toda pesquisa, ela parte de um problema, e de um problema cuja resposta não
está em evidência ou ainda não foi apresentada ou foi desenvolvida, né? Então, eu vou avançando os slides, eu vi ali que já tem 8 pessoas acompanhando, já dá para ter uma ideia, e aí, até pulando a etapa, como a professora Fernanda já passou um mini currículo, as áreas que eu pesquiso, até para vocês saberem um pouco, eu estou relacionado aí à área de economia, negócios, pesquiso um pouco sobre filosofia, sobre educação e sobre sociologia. Então, eventualmente, alguns exemplos de outras áreas, eles podem ficar um pouco distantes, o que eu espero sanar depois com o nosso diálogo no final da apresentação. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, e eu acho que é extremamente relevante, e é recorrente em termos de utilização, é o Manual de Normalização de Documentos Científicos da própria Universidade Federal do Paraná, né? A gente fala muito de ter um livro de cabeceira, mas eu acho que o manual, para o pesquisador, o Manual de Documentos Científicos, ele é fundamental. Não só pelas normas que ele apresenta, da forma correta com que nós temos que apresentar um documento, nós também temos que, aliás, nós temos na nossa disposição sínteses muito ricas, né, do que eu devo fazer ao utilizar aquele recurso. Então, não são só as normas, mas também pequenas aulas de metodologia que ajudam a dar encaminhamento e respostas para as nossas questões pontuais durante esse processo. Aí eu selecionei, aparece para vocês aí na tela, a grade do projeto, né, a estrutura de um projeto. Eu costumo brincar que essa é a grade da cela na prisão que você acabou de entrar, né? Se você entrou no programa de mestrado, doutorado, ou pretende entrar, você está fazendo suas escolhas, ou na própria graduação, no final das contas você vai se deparar aí com essa estrutura, né? E vai olhar por um tempo para ela até que você possa sair. E o que nos interessa de toda essa estrutura é a questão mais central ali, a questão dos elementos textuais, né? E que os elementos textuais estão divididos ali em 2 grupos, né? A introdução e o desenvolvimento. Na introdução, aonde a gente vai falar hoje, é a própria questão do problema. Os outros, né, nós vamos deixar de lado, não são menos importantes, mas a gente começa a ver que, a partir da estrutura e dessa grade, a gente começa pelo centro da questão, pelo centro da coisa, e não pelas etapas iniciais. Às vezes a gente até se sente gratificado quando vai fazer o trabalho, assim, e pensa, tem muita coisa para fazer, então eu já começo a fazer a capa, coloco o nome da instituição, meu nome, meu orientador, a cidade e tal, porque eu já estou começando a fazer alguma coisa, né? E sendo que o correto, esses são elementos posteriores, finais, últimos, quando a gente tem que se focar principalmente na questão do problema. Aí, quando eu avanço um pouco no próprio manual lá da FPE, eu tenho dentro do elemento textual da primeira parte, né, introdução e desenvolvimento, cada item que deve constar no projeto. Então, eu tenho o tema, tenho o problema, tenho os objetivos, a justificativa, a revisão de literatura, a metodologia e o cronograma. E note que o próprio manual joga isso em forma de questões, né? É muito mais fácil a gente sempre estar questionando cada ponto, cada etapa do projeto, porque a gente tem que responder essas perguntas. Qual é o tema, né? O que é? Sobre o que eu estou falando? E o problema, por que eu estou falando sobre isso, né? Quais serão os objetivos, né? Ou seja, para que ou para quem? Eu falo sempre para um público, ou eu dou uma resposta a uma questão, né? Aí, qual é a relevância? A gente pode perceber, às vezes, que a gente tem projetos muito interessantes, questões muito relevantes, do ponto de vista, digamos assim, de construções intelectuais, mas de pouca justificativa dentro de uma área ou de outra, ou de própria aceitação da sociedade, né? A fundamentação, como eu disse, a gente sempre faz pesquisa a partir daquilo que já foi produzido, daquilo que está previamente orientado. Dificilmente a gente consegue fazer uma pesquisa totalmente do zero, porque as nossas questões demandam da realidade. E, por pior ou melhor que ela já tenha sido explicada, é o contato que a gente teve com essa realidade, tudo aquilo que já foi produzido. E aí a definição de um caminho, né, a metodologia. Como que eu vou começar a responder essa pergunta? Aqui, até uma coisa que eu acho interessante, né, pela experiência lá em Portugal, a gente usa muito a palavra pesquisador, a gente fala de fazer pesquisa, e lá eles usam mais a expressão investigação, né, investigar.
E o que, às vezes, pode fazer uma pequena diferença, né? Porque quando a gente percebe, assim, quando eu estou investigando algo, parece bem evidente que eu estou à procura de uma resposta para aquele fenômeno que não foi ainda resolvido. Então, eu sou um investigador e eu vou seguir as pistas, vou fazer a correlação entre elas, vou eliminar, vou descartar hipóteses até que eu chegue na resposta mais próxima do que seria a verdade, uma aproximação da verdade. E o cronograma, né? Esse é o principal delimitador aí, né, de como que as coisas vão funcionar e que vão dizer qual é a realidade que você tem com base no tempo. Se você tem pouco tempo, né, você não adianta dispor de muitos recursos. Se você tem muito tempo, você pode tentar obter recursos, tentar obter mais respostas, mas toda a definição, né, da tua produção tem que estar adequada a esse cronograma, que é um instrumento que vai facilitar a tua pesquisa. Então, adiantando aqui o slide, o que a gente começa a pensar sobre o problema de pesquisa, né? Uma pergunta de pesquisa. A maior parte das pesquisas que a gente realiza, e aqui não só no âmbito acadêmico, mas diz respeito à nossa vida, são problemas práticos. Um problema prático, ele motiva uma pergunta de pesquisa. Esta pergunta de pesquisa, né, ela define o seu problema de pesquisa, que encontra uma resposta. E essa resposta, ela ajuda a resolver o problema prático. Essa é a abstração do processo, né? Do problema até a sua resolução, passando ali pela pergunta de pesquisa, pelo problema de pesquisa. Então, colocando em termos práticos, o que acontece, né? Problemas práticos e problemas de pesquisa. O que é um problema prático? O freio do meu carro começou a guinchar, ou seja, ele está travando, ele não está funcionando adequadamente. Eu tenho uma constatação, eu tenho uma situação, né? E aí eu faço uma primeira pergunta de pesquisa. Como posso consertá-lo imediatamente? Eu tenho que providenciar um conserto. Então, a pergunta que eu faço, que vai dar o start para a pesquisa, ele vai definir o meu problema. O meu problema é, preciso encontrar no Google Maps uma oficina próxima daqui. No meu caso, né, no Alto da 15, a resposta de pesquisa é um amigão, 300 metros de distância. E aí eu faço a aplicação sobre o problema prático. Mandar mensagem do WhatsApp fazendo o agendamento, né, para corrigir este problema. Note, uma situação, uma constatação, né, o que me leva a uma pergunta, porque eu tenho que resolver ele. Da pergunta eu tenho o meu problema, que é a resposta dessa pergunta inicial, então é encontrar o local. A resposta eu faço a aplicação. Então, no dia a dia, a gente pode imaginar. Voltei agora. Desculpa, eventualmente ele dá. Eu tive um probleminha de conexão aqui, eu tive que conectar o celular, então ele acaba desconectando. Então, eu tenho esse roteirinho, claro que a gente não faz isso sistematizado, passo a passo, simplesmente a coisa acontece na nossa mente, é como a gente dá uma solução. Mas quando a gente está falando de pesquisa, a gente precisa pensar quais são as etapas passo a passo. Esses são os elementos fundamentais. E aí, então, eu tenho que pensar qual é a estrutura do problema. Como eu disse, ele define uma situação... Tá ok, tá ok. Ele determina uma... Eu acabo percebendo aqui quando ele desconecta e volta. Eu tenho uma determinada situação ou uma condição, né? Então, essa situação ela é percebida em um determinado momento, né? Ou essa condição ela é apresentada, e aí, então, eu tenho essa primeira parte. Qual é a segunda parte? É ter um custo ou consequência indesejados, né? O que isso significa? Você não está disposto a arcar com os custos relacionados a esta situação. Você não quer que os efeitos dela, né, pairem ali sobre você. Então, dá um exemplo prático aqui de novo, até a imagem que a gente tem, né? Eu tenho uma situação, o pneu do carro furou. E aí eu tenho custo ou consequência, vou me atrasar, seja para qualquer compromisso, né? Então, seja ir ao trabalho, um encontro, um evento festivo, seja qual for, o fato é que da constatação do pneu furado, né, eu tenho uma consequência de chegar atrasado. Aí, claro, eu vou tentar a minha pergunta de pesquisa, como que eu posso ir? Eu
consertar o pneu, eu posso chamar alguém para trocar o pneu, o seguro, ou eu posso chamar um Uber, né? Eu vou começar aí a procurar uma solução para isso, né? Porque eu não estou disposto a arcar com o custo disso, eu não quero chegar atrasado. Então, talvez a opção de chamar o Uber é a melhor opção em termos de não pagar o custo do pneu furado. O custo aqui não tem a ver com o custo de remuneração, o custo de efetivo monetário, mas sim o custo, as consequências que vão te causar esse fenômeno, por isso você busca uma resposta. Aí, então, a gente está falando aqui de problemas práticos, problemas do dia a dia. Problemas de pesquisa, derivados de problemas práticos, podem não contribuir diretamente para uma solução. Então, eu tenho aí uma diferença entre um problema de pesquisa e um problema prático, né? Que precisa ser distinguida. E aí eu penso assim, que o melhor exemplo para relacionar isso é falar sobre a própria pandemia, né? Então, vamos pensar, a pandemia, ela leva a um problema prático, né, que é a contaminação. O problema da pandemia é esse, as pessoas estão contaminando numa velocidade muito rápida e a gente realizar pessoas que levar um número de casos de mais trabalhar os biólogos Estão me ouvindo agora? Agora sim. Até onde vocês me ouviram, perdão? O problema prático relacionado à questão da contaminação. Você estava fazendo a diferença entre contaminação e estrutura e começou a falar da contaminação. Ok. Então, a contaminação, ela tem o problema ali de ter um ciclo muito rápido, né? E as pessoas adoecerem e dependerem de uma estrutura de apoio, e a estrutura instalada não é capaz de resolver este problema. Então, quando a gente procura os profissionais, a área de conhecimento mais apta a começar a trabalhar numa solução, vamos dizer aqui os biólogos, eles, inicialmente, no problema de pesquisa deles, eles não vão estar preocupados com a contaminação, eles vão estar preocupados com a estrutura do vírus, porque esse é um vírus novo que eles não conhecem. Então, eles vão começar a investigação deles, o problema de pesquisa deles é entender a estrutura do vírus. A solução que eles vão dar, que é chegar posteriormente na vacina, ela está indiretamente ligada ao problema prático que originou o início dessa pesquisa, né? Porque quem está preocupado com a contaminação é necessariamente o governo federal, é a sociedade de maneira geral, enquanto que o profissional capacitado a proporcionar uma solução, ele vai ter que seguir o método dele a partir de como que ele pode chegar numa solução. Então, esta solução, ela é indireta e ela vai ser aplicada posterior. E mesmo que se chegue na solução, quem ainda vai ter que tornar ela uma solução prática será o governo federal, né, aí à frente da sociedade para propor. Então, o problema prático, ele leva a um problema de pesquisa que não necessariamente vai ter uma contribuição direta a uma solução. Nem todo problema de pesquisa deriva de um problema prático. E aqui é que a gente começa a entender um pouquinho mais o papel da academia, ou quando a gente está num ambiente, né, de uma comunidade científica, que é um pouco diferente. Então, os problemas práticos são aqueles que a gente parte de uma condição, de uma constatação ali, né, de uma situação que a gente vivenciou e que a gente passa por esse processinho para dar uma resposta. E aí, o problema de pesquisa, ele surge na mente, né, na nossa capacidade de compreensão da realidade que nos cerca, que não necessariamente está relacionada a um problema que precisa de uma resposta imediata, mas que ela está relacionada a uma incompletude, né, de conhecimento. A gente quer saber mais sobre aquilo, a gente quer uma resposta para esta questão.
E aí, eu até coloco algumas questões que são formuladas por um pesquisador aqui de casa, que ele tem 4 anos de idade, né, 4 anos e meio, e que volta e meia ele tem muito mais questões, muito mais problemas de pesquisa de ordem da mente do que propriamente de ordem prática. Até porque os problemas de ordem prática dele se resolvem simplesmente quando ele falar a palavra pai e mãe, e de repente a solução aparece. Mas algumas questões que ele formula, como essa, né? Por que a Lua não cai? Se a gente parar para pensar por que a Lua não cai, não é um problema de ordem prática, não é uma questão que a gente precisa resolver ali imediatamente. A partir do momento que a gente resolveu ela, também não muda nada na nossa ordem do dia. E assim é para o Caio e para muitas crianças, né? E como nós, adultos, sempre estamos envolvidos com questões práticas, nós estamos preocupados com, por exemplo, como elevar a nossa renda, como diversificar os nossos gastos de forma a otimizar a nossa renda, se a gente não pode ampliá-la, como que eu faço para chegar no horário. Então, parece que quanto mais adulto a gente mais problemas de ordem prática predominam no nosso dia a dia. Enquanto que as crianças têm esse espírito científico, que elas estão descobrindo o mundo à sua volta, e elas têm essa carência de compreender, né? E essa é uma questão perfeitamente pertinente, né? Por que a Lua não cai? Num determinado momento ele observa e alguém explica sobre a questão dos planetas e ele vai pensar, mas se as outras coisas caem, que são menores, estão próximas, por que algo tão grande não acaba acontecendo da mesma forma? Outra pergunta que às vezes a gente tem aqui aí é de situação, né? Por que a gente fala jantar e não almoço quando é noite? Essa questão aparece diariamente aqui em casa, até por uma questão de nomenclatura, sendo que o ato em si é o mesmo, mas ele sempre questiona esse tipo de situação. Então, problemas práticos, normalmente eles estão ligados a questões ruins, né? Coisas que a gente precisa resolver para dar continuidade a nossa rotina, o nosso dia a dia, o encaminhamento das coisas que a gente precisa dar. Então, eles demandam aí respostas, soluções efetivas, né? E, por outro lado, problemas de pesquisa, eles são bons. Eles são bons no sentido de que eles vão ajudar a melhorar a nossa compreensão, o nosso conhecimento sobre um tema que ainda não foi devidamente explorado, não foi devidamente exaurido e ainda não se tornou um conhecimento consolidado. A gente pode pensar assim, é muito satisfatório quando a gente entra na graduação e à medida que a gente tinha dúvidas sobre aquele curso, sobre aquela área do conhecimento, a gente vai encontrando bons livros e à medida que a gente vai lendo, todas as respostas vão sendo dadas porque são resultados de pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo e que já consolidaram aquele conhecimento. Quanto mais a gente se aproxima do final do curso, mais a gente se depara com a contribuição efetiva que a gente vai fazer a partir dos novos problemas que vão surgindo e como que nós vamos solucioná-los. Então, encontrar um bom problema, né, porque para o pesquisador é isso, ter um bom problema é a chave de uma boa pesquisa, né? Uma pergunta cuja resposta as pessoas querem saber. Eu cito como exemplo aqui um dos facilitadores para que, quando eu entrei no programa de mestrado, era que eu não tinha muita experiência ainda em pesquisa, não tinha na época muita produção, não tinha, digamos assim, uma pontuação significativa, mas eu tinha um ótimo problema, né? E esse problema chamou a atenção de um dos pesquisadores e ele pensou assim, eu quero saber a resposta dessa pergunta, eu não sei, é do meu interesse, então eu vou apostar no Marcos que ele vai conseguir responder. E foi assim, durante 2 anos e meio, né, foi muito tranquilo, né, realizar a pesquisa, porque sempre estava trabalhando em cima da resposta possível, selecionando os tópicos, juntando informação, fiz uma análise de 20 anos lá sobre o ensino médio e a saída dos alunos e a entrada na universidade, né, e que foi muito satisfatório. Né, justamente porque o problema estava bem definido desde o começo e a minha pergunta foi respondida. Por 2 anos e meio, eu trabalhei na resposta desta pergunta. E uma boa pergunta de pesquisa, né? O que seria uma boa pergunta de pesquisa da ordem não só dos problemas para soluções práticas, para a solução de problemas práticos, mas para a solução de problemas mais sofisticados e que requerem uma demanda dedicação e um esforço para obter esse resultado, né? Encontrar e definir um problema, né? Então você tem que ter um problema real, né? Real, não no sentido prático, ele não precisa ser, pode ser, né? Eventualmente ele pode ser, mas você tem que ter um problema
que precise de uma resposta, e essa resposta seja do interesse do grupo que vai ler a sua pesquisa, né? Sejam seus pares academicamente, seja a própria comunidade, a sociedade que vai estar interessada nessa resposta, e esse problema ainda não foi tratado, e ele ainda circula, né, em meio, e você se sente incomodado porque não há uma resposta. Então, ele pode ser de ordem prática, né, ou da mente, da incompletude do conhecimento. Segundo ponto é formular uma pergunta de partida sobre o problema. E aqui a gente começa a entrar na parte mais prática dessa minha fala e de como que você pode trabalhar isso. Eu costumava brincar com os alunos na graduação, né, quando eles estavam lá realizando suas pesquisas, que ele deveria ser capaz de dizer o que ele estava pesquisando se ele fosse pego de surpresa por qualquer pessoa no corredor, principalmente por mim, né? Mesmo que não fosse o horário da aula, eu parava ele, sobre o que você está pesquisando? Né? Tipo, o que você quer encontrar? Que resposta você quer encontrar? E ele tinha que formular esta pergunta. Eu estou pesquisando qual é o impacto, né, da nova legislação brasileira sobre a questão trabalhista, né, o impacto da legislação trabalhista na força de trabalho brasileira. Beleza. Né? Então, ele tinha que ter muito claro qual era a pergunta dele que ele estava tentando responder. Porque se você não consegue formular esta pergunta, fica muito difícil de dizer, eu estou pesquisando sobre o quê? O cara vai começar, eu estou pesquisando a legislação brasileira, as mudanças recentes, como que era nos anos 60, qual foi o impacto dos governos tal, tal e tal. Veja, nesse sentido, eu não estou respondendo uma pergunta e não necessariamente eu tenho um problema, eu estou trabalhando com tópicos, eu estou juntando informações. Agora, para que você está juntando essas informações, fica muito mais difícil de você correlacionar se você não tiver uma pergunta que você pretende responder. Então, se você está iniciando um processo de pesquisa, se você está envolvido com alguma pesquisa nesse momento, você tem que se perguntar, qual é a pergunta que eu estou respondendo ao realizar esta busca por informações, a correlação de informações e a análise e a derivação de novos conteúdos que podem responder. Né? Isso é fundamental. E, por mais fundamental que pareça, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, que o processo de pesquisa acaba sendo muito oneroso. Não, agora estou fazendo investimento na parte de teoria, estou lendo vários livros que falam sobre as teorias que impactam sobre isso, ou agora estou vendo um período histórico relacionado a esta questão, ou agora estou vendo alguns artigos sobre isso. Então, eu começo a juntar muito material e muitas vezes é fácil de se perder durante a pesquisa porque você vai achando coisas interessantes. É normal você começar a ler uma teoria e descobrir que ela é influenciada por outra, e você quer saber um pouco mais. Fala sobre um conceito, eu não conheço, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Ou um artigo tem uma questão que parece muito mais interessante, eu sigo um outro caminho, me perdi. Me perdi por quê? Porque o meu marco inicial da pesquisa é esta pergunta. Se isso não responde à minha pergunta, eu não desvio o foco, não desvio do caminho e acabo, digamos, me atendo àquilo que é mais pertinente. Então, desta pergunta que você precisa formular, e note, é uma pergunta de partida, ela ainda não é a tua pergunta de pesquisa. Ela é uma pergunta que vai te ajudar numa pergunta de pesquisa e que vai te ajudar a delinear um problema de pesquisa que valerá todo o esforço e energia para a resolução desse problema. Então, qualidade de clareza. Aquela brincadeira que eu falei de fazer com os alunos, quando eu pergunto o que ele está fazendo, ele tem que ser claro. Se ele disser, para eu poder te falar o que eu estou pesquisando, eu vou ter que explicar tal coisa. Opa, então a gente já tem um problema. Não está claro para você, não vai ficar claro para mim. Né? Então você tem que conseguir ser bem de forma imediata e pontual, né, sobre aquilo que você está estudando. Né? Então ela precisa ser precisa, precisa ter precisão, concisa e unívoca. Né? No caso do meu mestrado, lá que eu falei para vocês, a minha pergunta era, na ocasião, o ProUni é um programa de democratização do acesso ao ensino superior ou ele é uma política de privatização? Era isso. Eu tinha que responder isso. Para responder isso, eu precisei verificar 20 anos de
de ensino médio, depois a entrada de novas instituições privadas no mercado, a mudança na legislação, a influência das recomendações do FMI na formulação das políticas públicas e na alteração da legislação e na concessão de mais instituições no contexto privado, qual era o investimento do governo em relação às instituições públicas, ou seja, tudo que eu pesquisava estava relacionado a chegar na resposta. No caso da minha resposta para a dissertação, era que, sim, ele era uma política de acesso ao ensino superior e também era uma política de privatização dentro de novos modelos, né, que antes não eram aplicados. Ok, está lá a resposta. Você pode concordar, pode não concordar, teria que ler, mas eu apresento toda a argumentação, todos os fatos, todos os dados relacionados a isso. Segundo ponto é a qualidade de execuibilidade. O que isso quer dizer? Tem que ser uma questão realista, né? Então, não dá para você chegar com uma questão muito complexa, muito para além da capacidade que você tem de produzir os resultados. Aqui leva em consideração os próprios recursos, né? Eu tenho acesso ao laboratório, eu tenho acesso a pessoas no exterior, eu tenho acesso ao banco de informações, eu tenho acesso a profissionais que já trabalharam com esse tipo de assunto. Então, não basta querer simplesmente ter a vontade e ter um problema muito relevante e brilhante, se você, enquanto pesquisador, não vai ter nem mesmo o tempo necessário. E aqui que alguma coisa acaba acontecendo de errado, né? Mesmo para a gente que entra no doutorado, que a gente pensa, não, são 4 anos. Não são 4 anos que passam demorado, não, né? São 4 anos sofridos, sim, né? Mas é pouco tempo, às vezes, para você dar conta da resposta que você está se comprometendo a entregar agora. Então, quando você formula a pergunta, você tenta formular ela de uma forma, assim, alcançável. Ela pode parecer pequena agora, e na medida que você realiza a investigação e se dá conta de que você pode ir mais, você reformula ela novamente, dando um caráter mais amplo, né, de maior resultado, mas não dá para você se comprometer com uma questão grande e depois ficar reduzindo ela porque percebe que não vai dar conta. Aí até uma analogia que a gente pode fazer é mais ou menos assim, quando você vai na feira e você passa muito tempo escolhendo ali que legumes eu vou levar, que tipo de fruta, tal, e quando você vê, já está na hora do almoço e você vai ter que voltar correndo para casa e dar um sprint para conseguir entregar o almoço no horário certo ou com um certo atraso. Nas pesquisas acontece a mesma coisa, às vezes a gente passa muito tempo divagando, vendo teorias, coletando material, vendo possibilidades, e o tempo está se aproximando, depois você tem que correr, né, sob a pressão de ter que entregar o relatório final. Então, a ideia é que você faça isso mais de uma forma mais homogênea e sempre orientado pela tua pergunta. Se a tua pergunta é realista, dentro do tempo que você tem, ela vai funcionar. Qualidade de pertinência, né? Tem que ser uma questão pertinente. Muitas vezes, para a pessoa, aquele assunto é interessante, para os outros, não, né? E os outros a gente coloca a comunidade, as pessoas que vão ler, as pessoas que vão analisar o resultado, né, da sua resposta. E aí o que nós temos é a necessidade de ter uma pergunta verdadeira. Aqui, uma coisa que acontece muito em pesquisa são as motivações do indivíduo, né, enquanto pesquisador, né, e que tem influência ali, seja no seu núcleo familiar, né, no seu núcleo social, e que acabam impactando como que ele formula essa pergunta. E acaba tendo uma confusão, porque acaba entrando em questões morais. Né? Então, questão moral aqui é a questão de bem e de mal. Então, eu formulo a pergunta de uma forma que seja, isso é bom para a sociedade? Bom, se você já está começando a perguntar se isso é bom para a sociedade, você está questionando se ele tem um resultado satisfatório, é porque você duvida. Então, esse é o seu posicionamento em relação ao tema. Pesquisas nesse sentido, elas acabam tendendo a ser viciadas, né? Porque você, na verdade, vai juntar as informações que corroboram a sua opinião sobre aquele tema. E não uma investigação dos fatos da realidade, uma compreensão de como que aquilo se deu. Porque, primeiro, eu tenho que compreender o que acontece. Né? O que está mudando em relação ao que existia, por que está mudando, e depois eu até posso fazer uma medição de impacto. Mas quando eu estou falando de se isso é bom ou se é ruim, é muito complicado, porque dependendo de quem é a pessoa, você só vai ter um embate. Se o cara está dizendo que é bom,
ele vai juntar os argumentos para isso. Se o cara está dizendo que é ruim, ele vai juntar os dados, as informações, para comprovar a hipótese, né, suposta que seria aquilo no que ele acredita, e não naquilo que ele pretende descobrir. E aqui a gente tem um ponto importante. Você tem que fazer o exercício, ou iniciar uma pesquisa, se você está preocupado em comprovar aquilo que você acredita, ou se você está preocupado em entender um fenômeno que você não compreende, né? Eu cito de novo o caso da Lua, por que a Lua não cai? Na mente do Caio, ele está tentando entender por que a coisa é como ela é, por que um suposto, né, planeta não se choca com o outro, não cai, dadas suas dimensões e tal. Ele quer compreender se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, não vai fazer muita diferença e nem está, né, no escopo da formulação da pergunta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para que lado que eu estou caminhando? É óbvio, não dá para dizer que o indivíduo não tem suas motivações morais, né, não tem seus impulsos ali, como eu disse, você faz parte de uma comunidade e isso sempre acaba impactando. Mas quando você vai estruturar a tua pergunta e quando você vai definir os seus métodos, você tem que tentar ser o mais rigoroso possível com a compreensão, né, para poder formular um entendimento sobre aquilo que possa ser amplamente aceito, né, e não atender somente a expectativa sua ou daqueles que pensam como você. E aí, então, você pensa com base naquilo que existe. Você tem que pensar a partir da realidade, da mudança do funcionamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, estudos sobre a legislação e mudanças na legislação, primeiro eu tenho que entender como que ela funcionava e por que ela funcionava e como que ela foi constituída e por que, neste momento, ela está passando por mudanças e quais são as pessoas que, por exemplo, se beneficiam, quais são as que não se beneficiam, de que forma que isso vai impactar a estrutura como a gente conhece agora e tudo isso, né? Mas eu tenho que compreender e ver como que isso vai se alterar. No final, claro, do trabalho, é muito... até assim, esperado que você faça lá uma interpretação do fenômeno. Olha, tudo que eu aprendi e vi sobre este assunto e o entendimento do porquê que isso se deu, né, do meu ponto de vista, eu não concordaria por questões como tal, tal e tal. Mas isso está lá na conclusão, está lá no final. Até aquele momento, tudo que você entregou da parte científica, ele está lá para ser verificado por qualquer membro da comunidade e, claro, a sua interpretação, a sua visão sobre aquilo pode ser explanada. Eu tenho que tomar cuidado também para não fazer exercícios de futurismo, né? Às vezes o indivíduo está fazendo a pesquisa e ele começa, a partir daquilo que existe, ele começa a falar, porque daqui 20 anos vai acontecer isso, se não fizer isso agora. Mas calma lá, é um pouco difícil, né, dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Né? Claro que a gente pode ter uma certa previsibilidade com base na continuidade dos fenômenos que vieram desde o passado até aqui e que a gente tem uma expectativa ou uma perspectiva de como que eles continuam. Mas fazer apostas no futuro sem ter fundamentação ou sem ter nenhuma comprovação da continuidade descredibiliza totalmente. Então, tomar cuidado, eu quero prever como será a educação em 20 anos com o impacto do EAD. Por mais que a gente saiba que ele está transformando, mudando a relação, é muito difícil dizer daqui a 20 anos o que nós vamos ter, né? Ter intenção de compreensão dos fenômenos estudados, ou seja, eu tenho que compreender este universo que eu estou estudando, não de derivar juízos de valores sobre ele ou de fazer especulações sobre possibilidades. É compreender mesmo. Então, aqui, até esse momento, essas foram as bibliografias que eu utilizei, né, para fazer esse apontamento sobre a problematização de pesquisa, porque eu considero que o problema, né, o trabalho, o tempo que você dedica ali a pensar num problema relevante, que você vai ter que compartilhar com seus amigos, que você vai ter que compartilhar com o seu grupo de pesquisa, com a sua comunidade ali, dentro da área do conhecimento que você está inserido, ele é fundamental para que, ao iniciar os trabalhos, você não perca tempo, não gaste energia, né, em algo que não vai ter relevância ou que depois não vai ser possível de ser consolidado. E seria basicamente isso. Eu acho que agora a gente pode trabalhar com as perguntas e fazer alguns esclarecimentos para a gente poder ajudar os colegas. Peço desculpas aí pelo problema dos slides, que ficaram meio que deslocados, né, da transmissão por conta desse probleminha técnico.
meu. Muito obrigada, professor Marcos. Essa foi uma fala que elucidou muita coisa. A gente está acompanhando o chat e também mensagens aqui nos grupos de WhatsApp das pessoas e dos participantes querendo sair correndo para fazer suas questões de pesquisa, para poder já tirar, inclusive, dúvidas. E esse é o intuito mesmo, né? Essa sua fala provocativa fez com que a gente sentisse vontade de já reformular os nossos problemas, as nossas questões de pesquisa, que é um caminho complexo e que vai exigir da gente conhecimento, vontade, motivações e principalmente um planejamento. Eu vou pedir para a professora Silvana agora partilhar as questões que foram feitas a partir aqui do nosso chat, os comentários, e na sequência eu gostaria de informar os participantes que podem acionar a mãozinha ali se quiserem fazer uma pergunta direta ao professor Marcos. Outra informação importante para esse evento, a Aline ela vai colocar lá no chat para a gente o link para a lista de frequência, de presença, para que vocês entrem e anotem lá para receber o certificado depois. Tá bom, professora Silvana? A primeira coisa que eu tenho a falar não terminou. Na verdade, assim, eu adoro assistir aula, Marcos. E poder assistir aula é uma coisa muito gostosa, porque a gente está acostumado a preparar a aula. Então, ouvir outra pessoa falando, uma outra forma de pensar, uma articulação é super gostoso. E eu achei muito legal o Caio entrar na sua fala, porque a gente perde a capacidade de fazer perguntas importantes. A gente se acomoda e se acostuma, e é mais confortável não fazer algumas perguntas. Então, acho que a pesquisa e a produção do conhecimento exigem que a gente tenha perpetuamente uma alma infantil. E com esse conhecimento de como organizar essa questão infantil. Eu tenho uma questão e uma observação. Eu vou pedir licença para começar com a observação, que é da professora Juliana. Ela fala o seguinte: é importante delimitar o problema também. Nas especializações em educação, com frequência os estudantes apareciam com questões do tipo: como ter uma educação melhor? Então, uma coisa muito grande. Então, o problema tem esse mérito, porque ele também dá essa segurada. Mas essa fala dela, eu acho que ela merece uma fala sua. Estou explorando já. Essa questão, assim, né, como ter uma educação melhor, de novo, quando a gente começa com essa questão, ela vai impactar o problema, né, ela vai impactar o problema, por quê? Porque uma educação melhor, então eu já estou dizendo que a educação atual é ruim, né, então eu teria que primeiro comprovar, assim, né, ou seja, se eu tivesse que reformular para ter um problema melhor delimitado, eu teria que trabalhar na ordem dos fenômenos, né? Então eu teria que colocar assim, eu não sei se estamos falando de educação ensino médio ou ensino superior, mas eu vou colocar aqui ensino superior, que é a minha área de atuação, e se eu fosse pesquisar, eu colocaria assim, o ensino superior atualmente atende às expectativas, né, de formação dos novos profissionais para a sociedade? Né? Veja, aí eu não estou tratando na ordem, eu não estou dizendo que ele é ruim, mas eu também tenho alguns fenômenos que eu posso observar, e aqui vou pegar, por exemplo, uma coisa do cenário político, independente de questões, mas, por exemplo, na fala do ministro da Educação, quando diz que talvez a gente tenha que diminuir o número de vagas da faculdade, porque a gente tem muito engenheiro dirigindo o carro na condição de Uber. Veja, este é um problema que aparece e que faz a gente pensar sobre, será que o engenheiro que dirige o Uber, ele dirige o Uber porque a faculdade de engenharia dele não tinha qualidade e não formou ele bem para a sociedade, para atuar? Ou será que isso não é uma questão educacional ou uma falta de oportunidade dentro da questão regulatória, econômica, de participação de novos profissionais, ou investimento em setores, por exemplo, se for um engenheiro civil que está dirigindo o Uber, será que está faltando investimento em desenvolvimento de novos projetos? Será que a gente não tem questões regulatórias, sobre essa questão? Então,
mesmo que a questão tenha esse fundo moral no primeiro momento, ela precisa sair dele, reformular para eu ter o meu objeto de estudo. Então, eu vou ter aí, o meu objeto de estudo serão os profissionais se formarem em engenharia, e eu vou tentar medir aí a qualidade da formação deles com a oportunidade de emprego que ele tem dentro da área da atuação, e vou poder responder. Depois, se eu constatar desta pergunta, dentro do problema que eu identifiquei, porque o problema é o fato dele não estar atuando na área, o profissional não está atuando na área, eu vou poder verificar, ó, se foi a educação, aí sim, eu vou ter que dizer, a educação não atende os parâmetros que o mercado espera de um engenheiro e por isso ele não encontra vaga. Por outro lado, eu posso chegar na constatação de que a educação não é tão ruim assim, não. Posso chegar na constatação que a gente tem uma educação de excelência, mas a gente não tem oportunidades de mercado que façam, digamos assim, a absorção destes profissionais neste segmento. Então, olha que legal, eu acho que a pergunta é tão válida, e quando a gente tenta reformular para olhar para o fenômeno, que a gente acaba voltando para a delimitação e consegue facilitar o caminho, até por onde que eu vou passar para chegar nessa resposta. E é normal, os alunos, eles começam com perguntas muito simples, né? Então, essa questão da pergunta verdadeira, deixa eu até, se estiverem vendo os slides, aparecem os elementos ali, né? Então, até que a pergunta ela é precisa, né? Ela é concisa e unívoca, né? Mas a questão da realidade dela está relacionada à questão, digamos, da moralidade, que impacta no fato dela ser uma pergunta verdadeira ou não. E aí eu retomo a questão dela ser se ela está com base no que existe, na mudança e no funcionamento, né? Então, veja, a gente pega a pergunta, volta para esses critérios e, de novo, dela eu vou conseguir delimitar melhor o meu objeto. Não sei se respondi, mas tentando usar aqui o recurso que eu tinha, né? E a outra? Na verdade, a professora Juliana fez uma observação, e a minha provocação foi para a gente pensar um pouquinho também em como um projeto de pesquisa, qualquer que seja ele, é construído como se fosse um colar de pérolas, né? Eu tenho uma pergunta que vai se juntar a um problema, as duas se tocam, mas são independentes, e aí você vai construindo tudo, né? A outra é uma questão de uma estudante da graduação, a minha estudante de iniciação científica que está aqui. Eu tenho uma pergunta, isso, eu estou na graduação e, portanto, vejo minha autonomia na pesquisa como pequena, uma vez que lerei basicamente coisas já produzidas. Como estabelecer bem o que é e o que não é cópia, entre muitas aspas? Ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta, né, já define a sua, orientando aí, de ser como uma ótima pesquisadora, né? Porque o pesquisador tem que questionar a realidade e ela já deve estar identificando alguns problemas que todo acadêmico deveria perceber. Porque quando a gente entra na universidade, como eu falei, a gente, ali, os nossos primeiros passos na pesquisa é tomar conhecimento a muitas perguntas que nós temos, mas que já foram respondidas. Esses são os nossos livros didáticos, né? Esses são os nossos livros escritos pelas autoridades que já consolidaram aquele conhecimento e criaram grandes livros com as respostas que já estão lá e que dificilmente, né, a partir de um outro processo de pesquisa, a gente vai encontrar uma resposta diferente, o que nos dá o conforto para refletir sobre aquilo que ainda não foi respondido. Aí, a pergunta dela deriva algumas outras complexidades, porque a gente deveria ler o conteúdo não de forma passiva, né? Eu deveria ler o livro mesmo com o conhecimento consolidado, duvidando dele, né? Então, eu leio e, de repente, eu percebo, mas espera lá, isso que o autor está dizendo aqui, independente se ele é doutor, pós-doutor, fez em qualquer instituição renomada, não significa que você não deva estabelecer um diálogo com ele se você tem uma evidência ou fato da sua realidade que diz, por exemplo, que se contradiz aquilo que o autor está dizendo. Aí você já acha o primeiro passo para você começar a fazer uma pesquisa ou ter uma questão que você vai poder desenvolver ao longo da sua vida acadêmica. O ideal é que o aluno no ensino superior começasse a ter questões já no primeiro semestre, e não no último, né? Ele não está lá para ser treinado
né? Ele não está lá, ele está lá para aprender, né, e contribuir para o conhecimento. E muitas vezes o pessoal enxerga o ensino superior como um curso técnico, em que eu recebo instruções de como eu devo agir quando receber certas orientações ou quando passar por situações, problemas previamente estabelecidas com o uso de ferramentas instrumental. Então, duvidar dos autores é fundamental. Se você concorda com eles, ótimo, você segue em frente, né, e tenta trabalhar com as outras questões. Mas se você duvida dele, você deveria formular questionamentos. Vou dar um exemplo prático do dia a dia. Essa é uma questão, eu trabalhei muito tempo com o curso de administração, né? E lá, a maior parte dos autores são americanos, né? E por serem americanos, eles trabalham com a realidade americana. E muitas vezes o estudo de caso que vinha no livro, o exemplo dado, era o exemplo de uma realidade que não é a mesma do Brasil. E muitos alunos, às vezes, estudavam e reproduziam lá aquele conceito, mas não questionavam do tipo, mas espera lá, a gente no Brasil não tem o mesmo sistema de crédito para acesso à abertura de empresa como é nos Estados Unidos. O sistema de crédito lá funciona diferente do sistema brasileiro. A próprio acesso a como que os bancos operam isso, como que é a nossa regulação. Então, quando o aluno não questionava isso, era já um problema, né? Porque ele deveria perceber que aquilo não está contribuindo para a atuação dele, para uma resolução do problema prático, que é como que eu vou atuar como um administrador, não nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Claro que com a globalização a gente tende a padronizar tudo isso, mas no passado ali, ou até em alguns episódios específicos, isso acontecia. E aí, o que não é cópia? Que é o que ela perguntou. Veja, você está partindo do zero, alguém já estudou. Eu vou ter que ver e compreender quais foram os resultados que essa pessoa chegou. Então, eu posso concordar, e se eu concordo, e não fui eu que tive essas ideias, eu referencio. Esse é o método. É assim que a gente consolida conhecimento e assim que a gente reproduz. Então, eu leio o texto do Chiavenato e eu digo, essas ideias são do Chiavenato, eu aprendi com ele e eu as reproduzo, mas eu cito a fonte. O que eu não posso é, a partir do momento que eu tenho um conhecimento em que eu estudei e não cito mais o Chiavenato e começo a falar que essas ideias são minhas. É o caso da aula de hoje, né? A professora Silvana falou em aula, eu já estou falando em aula. Eu tenho aqui, né, 2 pesquisadores franceses que desenvolveram um manual, na minha opinião, o melhor manual de ciências sociais que existe, né? Daí eu tenho a Bott, a Colum e Williams, que estão falando aí sobre o problema de pesquisa e estão trabalhando com o manual. Tudo que eu falei aqui, fora os exemplos adaptados da minha realidade, que é o Caio, ou da minha própria formação, ou daquilo que eu escolhi estudar, não é conhecimento meu, né? É conhecimento desses autores. Eu não os copiei, né? Eu citei, eu os referenciei. Agora, se eu não concordasse com eles, muito provavelmente eu estaria apresentando aqui os meus contra-argumentos. E é isso que o aluno tem que fazer. Se você não concorda com o que está escrito, você tem a obrigação, né, de produzir resultados que substituam aquilo que foi produzido até esse momento. A gente constrói conhecimento na faculdade. O curso de formação de um bacharel, de um licenciado, ele não é meramente instrucional, ele é emancipatório. E emancipatório significa que você está lá para questionar. E questionar precisa de método, precisa de compromisso, precisa de rigor, né? Então, eu acho que é assim que a gente avança academicamente, tendo consciência disso. E a gente cita, não tem problema, né? Se alguém já escreveu melhor que a gente, por que a gente não vai inventar a roda de novo, né? Se já existem produtos que resolvem o nosso problema, eu quero ter um carro, eu vou fabricar o meu carro? Não, eu pego uma marca que já está estabelecida, consolidada. O conhecimento da mesma forma. E eu acho que nesse sentido são 2 coisas interessantes. A primeira é que a gente vem de um sistema de ensino médio que ensina nossos estudantes a passar no vestibular. E daí, quando eles entram na graduação, a gente olha e fala, tem que pensar, gente. E essa questão da construção da autonomia é algo que talvez pudesse vir do médio, do fundamental já, com essa capacidade do questionamento acesa, muito mais forte, e nós poderíamos trabalhar algumas coisas diferentes. A outra questão que eu acho interessante é assim, tudo bem que na graduação a gente tenha que ler, repetir, mas a gente também pode ser original quando a gente organiza tudo aquilo de forma diferente. Então, nada obstante você tenha utilizado 3 obras e pelo menos uns 8 autores para a sua fala,
a forma da organização disso tudo é que faz a diferença. E é isso que a gente vai trabalhando ao longo dos trabalhos que aparecem numa graduação, mestrado, doutorado, né? Então, acho que é esse Sim. processo da construção do conhecimento. A Ana agradeceu e eu passo a palavra para Fernanda e para dizer assim que foi muito legal. Continua sendo muito legal. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer, eu queria saber se os participantes querem, de repente, falar um pouquinho sobre o que estão pesquisando. Eu estou vendo aqui a Andrea. Aqui, ó. Então, tem uma questão da Andrea. Como eu faço para fundamentar um problema? É a pergunta da professora Andréa de Jesus. Uhum. Então, vamos lá. O André vai falar? Não, só posso responder direto. Eu acredito que... você quer falar, Andréa? Você quer... Não. É só não, pode responder, Marcos. Então, como que eu fundamento um problema, né? Seria basicamente um outro estágio aqui que a gente entraria, que seria a justificativa, mas dentro da pergunta está dentro do critério ali de pertinência, né? Então, se você não consegue fundamentar o teu problema agora, talvez ele ainda não seja relevante, né? Você tem que juntar os argumentos ou a fundamentação para isso, ou criar um argumento e que contextualize ele na forma de uma pergunta que precise de uma resposta, né? Então, por isso que eu digo, o primeiro estágio mais difícil é encontrar um problema relevante. Depois que você encontrar um problema relevante, fundamentar ele não é muito difícil, né? Porque você já vai encontrar assim, o próprio interesse da sociedade em relação a isso, quais são os impactos que ele vai ter na sociedade ou no âmbito que ele está inserido, se ele não for resolvido, né? Então, vou, de novo, pegar uma questão... vou colocar aqui de novo um problema do qual eu já falei e que acaba sendo recorrente, né? Então, vamos dizer assim que, intencionalmente, decidam diminuir o número de vagas na universidade para a formação de engenheiros, né? Será que se diminuir o número de engenheiros, isso vai melhorar a qualidade dentro da construção civil? Será que isso não vai gerar, talvez até uma dificuldade de acesso a esse recurso? Pode ficar elitizado, pode ficar caro, e aí a gente pode ficar dependente de mão de obra exterior, ou esse tipo de coisa. Veja, eu já começo a construir o fundamento, né, a partir dos impactos que isso pode acontecer e que eu vou ter que descobrir se eles são sim ou não. Talvez uma questão que possa te impactar aí é que a gente se preocupa quando a gente seleciona o objeto, o problema da pesquisa, e a partir da nossa hipótese, que a gente tem que comprovar. Eu não posso estar errado. Minha hipótese era essa e eu trabalho para comprovar. Hipótese de pesquisa, ela pode ser sim ou não. Você pode trabalhar, fazer a investigação para descobrir que aquilo era, sim, o fenômeno que você imaginava lá intuitivamente, no começo de sua pesquisa, e que você ainda não tinha uma resposta, ou você pode chegar no final da sua pesquisa e dizer, aquilo que eu acreditava no começo, a partir dos dados que eu tinha, da fundamentação que eu tinha, não confirmaram. A não confirmação da hipótese também é uma resposta satisfatória do ponto de vista científico. Vou dar exemplo clássico do tipo do Thomas Edison, lá que ele disse que fez 1000 formas de tentar fazer uma lâmpada até chegar na que realmente funcionou, mas todas as outras, né, levaram ele a chegar no resultado satisfatório. Ele estava tentando, não é assim, não é assim, não é dessa forma, não é desta, não é desta. Então, existem 1001 formas de não fazer uma lâmpada, né? E existe uma fórmula correta, que é essa, depois de ter testado todas as outras e não ter atingido o resultado. Nós, como pesquisadores, nós vamos fazer uma contribuição, nós não vamos fazer 1000, talvez, dentro desse tema, mas eu vou tentar dar a minha contribuição para que esse caminho não seja usado de novo.
né? Seria mais ou menos assim, eu acho que essa rua chega no lugar que eu quero, eu chego no final da rua, tem um precipício. Em vez de colocar uma placa no começo da rua dizendo, não vai por aqui porque lá tem um precipício, eu deixo a rua aberta para que outras pessoas cheguem e vão lá e descubram sozinho. Então, se você descobriu que aquilo não funciona, você também comunica e diz que, não é bem assim. No final dessa rua tem um precipício, então nem perca seu tempo fazendo este caminho, porque eu já o fiz, né? Então, quando a gente faz essa analogia e traz para a ciência, muitas vezes a nossa contribuição é dizer, eu fiz uma investigação sobre isso, não cheguei nesse resultado. Se você não quer perder tempo, eu já produzi um conteúdo, que é a minha tese ou a minha dissertação, e que está lá explicado, que isso é o conhecimento consolidado. É por isso que a gente lê os livros da graduação e a gente já vê o exemplo daquilo que é o caso de sucesso, o caso de insucesso, né, e quais conteúdos realmente se aplicam e quais foram, aqueles que foram excluídos, né, já não aparecem mais e a gente fica com o que há de melhor, né, para ser reproduzido, compreendido e questionado. André, eu sei que é um pouco mais complicado, seria mais interessante, né, se pegar o teu problema, se não for um problema que não pode ser exposto porque você ainda está um pouco insegura, tudo bem, mas se você quiser expor o problema, a gente trata em cima dele e tenta ver o que fundamentaria ele. Mas a fundamentação está relacionada à relevância dele. Obrigada, Marcos, primeiro pela explanação. Na verdade, o que me angustia hoje é a minha prática, né? Eu trabalho com extensão há mais de 10 anos, focada em inclusão digital. E uma coisa que eu questiono a mim mesma e que eu passei a questionar outros projetos é: essa inclusão digital, ela é efetiva ou não? Só que ouvindo na tua fala hoje, ela é bem ampla, esse meu questionamento, né? Eu tô começando a compreender que eu preciso começar a entender algum fenômeno social que traga a exigência ou a percepção desse olhar para essa inclusão digital. Mas qual fenômeno social é esse? Eu ainda não estou conseguindo enxergar. Então, o legal disso que você falou é porque daí você está delimitando. É aquilo que a Silvana acabou mencionando, que a outra professora questionou, que é, eu tenho que delimitar. Eu não posso ser muito amplo, porque não é uma pergunta realista. Você não vai conseguir responder a isso assim, tipo, facilmente. Você vai ter que pegar algum caso. Eu recomendaria pegar assim, então nós estamos falando de inclusão digital. Inclusão digital são pessoas que não usam informática e passam a usar informática, é isso. Isto. E nós temos uma política pública de inclusão digital, é isso? Sim, só que quando você pensa em inclusão digital, dependendo da forma que você implementa essa inclusão, você às vezes não está incluindo, você está excluindo. Então, eu preciso ampliar esse conceito de inclusão digital por uma inclusão sociodigital. Aí que está a diferença. Incluir somente digitalmente, do meu ponto de vista e da minha prática, é você incluir essa pessoa digitalmente de maneira acrítica. Ela não se torna crítica, um cidadão crítico mediante a tecnologia. Agora, quando eu penso nessa inclusão digital, mas que ela seja social, é eu poder dar a esse cidadão a capacidade dele ter uma visão crítica dessa tecnologia dentro da sociedade ou dentro do contexto em que vive. Né? Então, essa é a minha preocupação. Esses projetos de extensão, eles estão, na maior parte, dando essa visão crítica ou a crítica? Está gerando consciência passiva ou consciência ativa para esse indivíduo que participa desses projetos? Uhum. Eu acho que daí o que dá para fazer, pensando na pergunta de partida, né? Então, de novo, para a gente poder enxergar o problema, a gente reformula a pergunta de partida. A primeira pergunta que a gente tem que responder assim, né, por que existe uma política pública de inclusão digital? Essa política pública ela deve estar definida lá, o que objetivo ela pretende atingir, né, e uma vez atingida, depois ela não precisa nem existir mais, porque essa demanda da sociedade foi superada. Então, eu começo por ali, eu começaria a investigação por ali. Sobre a criticidade do indivíduo em relação ao processo, eu acho muito complicado, né? Porque primeiro eu tenho que entender por que essa política pública existe e o que se espera com esta política pública. Vou pegar o exemplo da política pública do ProUni. O ProUni visava pegar pessoas que não conseguiam passar no ensino público, né, entrar no vestibular para o ensino público para fazer uma faculdade federal, estadual, e que não conseguiam pagar para fazer uma faculdade privada.
né? Então, cria-se uma política pública de isenção fiscal para as instituições, para que esse indivíduo que tem potencial de se tornar um profissional capacitado possa frequentar o ensino superior. Se ele vai querer fazer ou se ele não vai querer fazer, isso é um problema dele. Como indivíduo, ele pode decidir. A gente sabe que socialmente, às vezes, a falta de instrução ou a realidade social dele não permite que ele tenha uma escolha mais racional ou correta sobre o momento que ele está passando da vida dele. Mas a política pública encerra ali, né? Por conta de uma visão de Estado e que entende que as pessoas precisam ter formação melhor para ter mais renda, para fazer parte da economia, para poder gerar riqueza, ter um impacto no PIB e tal. Então, a política pública foi formulada dessa forma. Então, a partir dessa formulação, e aí eu estou olhando o fenômeno, eu vou tentar entender o que vai acontecer com esse público que vai ter acesso. Né? Mas veja, eu não vou entrar em aspectos que podem ser pertinentes e que são relevantes e que são outros fenômenos relacionados a como que ele se sentiu, se ele realmente conseguiu um emprego melhor ou não e tal. Isso são outros problemas que derivam da implementação da política pública. Né? Mas a efetividade dela, enquanto a proposta dela, eu tenho que estudar somente dentro desse viés. Então, se você tem essa política pública de inclusão digital, o que está delimitando o teu problema é se ela cumpre ou se ela não cumpre. Uma vez que ela cumpre, beleza, então eu tenho outros problemas. Então, se ela está cumprindo e ela está incluindo digitalmente, mas, por exemplo, essa inclusão digital não está permitindo que o indivíduo realmente tenha uma participação por esses meios de comunicação, ou ele está sabendo lidar, ou isso está gerando outros problemas, eu vou ter que derivar um novo problema. Mas daí já não é mais um problema da política pública, mas sim uma consequência da implementação da política pública. Né? Então, note, por isso que fazer pesquisa a gente não faz sozinho. A gente precisa externalizar o que eu estou tentando pensar, para que outra pessoa possa, às vezes, reformular e tentar diminuir. O que eu sempre faço na delimitação, porque delimitação é isso, eu vou tentar diminuir até algo que caiba na lente do meu microscópio, que eu possa observar e que me dê a informação precisa que eu tenho. Né? Ou se eu quero ter uma visão mais geral, aí eu vou tentar usar um telescópio para enxergar de forma mais ampla as coisas. Né? Então, só que eu preciso achar um ponto. De tudo que você falou, talvez assim, a efetividade da inclusão digital. Então, talvez ensinar tal coisa já não cabe mais. A política pública foi formulada 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, e agora a realidade digital já não condiz com aquilo que foi previsto. Esse seria um foco de observação. Né? Ou fazer por estudo de caso, né? Pegar pessoas que passaram pela inclusão digital e como que elas reagiram. Opa, não mudou em nada a vida dele, no máximo está usando o WhatsApp ou está fazendo coisas que não são necessariamente contribuem para a qualidade de vida dela, mas acabam colocando até pessoas mais esclarecidas também acabam sendo viciadas ou tendo comportamentos inapropriados com o uso de tecnologia. Tem que cuidar para não desviar para uma coisa ou para outra. Então, só a questão de criticidade sempre é complicado, né? Porque a questão crítica, a gente tem que cair quase no juízo de valor. Porque, assim, o que eu sou crítico em relação a isso, eu quero que o outro seja também, né? Então... É muito subjetivo nesse caso, né? Exatamente. Então, e muitas vezes as pessoas que não têm acesso, o que elas primeiro querem é ter acesso. Elas querem fazer parte daquilo, né? Então, tem um pouco disso. Não sei se ajudou muito. Ajudou já, eu estou reformulando minhas perguntas. Obrigada. Tenta fazer uma pergunta só e tenta deixar pequeno, e da medida que ele for pequeno e você for respondendo, você vai reformulando a pergunta até você ter um norteador da tua pesquisa. Obrigada. Por nada. Mais alguém gostaria de partilhar a sua questão ou a área na qual pretende fazer algum tipo de investigação? Oi, na verdade eu vou falar que eu acho que é mais fácil de me expressar do que digitando. A minha questão é a seguinte, sobre a sua pesquisa em si mesmo. Uma vez que você está pesquisando uma coisa que, a princípio, pode parecer um pouco mais subjetiva, tipo, eu é uma política pública de enriquecimento das grandes universidades, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A minha pesquisa é como você chega ao resultado
prático não, mas é concreto, de uma questão que muitas vezes é levada como subjetiva pelas outras pessoas. Eu acho que daí, porque a subjetividade, né, ela vai fazer parte, sim, da pesquisa, mas o que a gente tenta se ater é o maior número de informações que são baseadas em evidências, né, baseada naquilo que existe, naquilo que muda, naquilo que está sendo transformado e que pode ser observado, né, pode ser observado por mim, não interpretado por mim só, mas observado por mim e observado pelo outro. É aquela questão, às vezes, do ponto de vista, vamos pegar aí a direita e esquerda, né? Direita e esquerda, dentro de uma discussão política, eles querem os mesmos objetivos, mas eles usam caminhos diferentes. Vamos colocar assim, então, enriquecimento das instituições de ensino superior privadas, como você colocou aí, que é até uma coisa que estava relacionada à minha pesquisa. Eu não começaria, por exemplo, falando da questão de enriquecimento, porque do ponto de vista do meu início da pesquisa, eu não sei se elas estão enriquecendo, né? Eu sei que, por exemplo, ter isenção fiscal é uma coisa que qualquer indivíduo na nossa nação quer ter, né? A maior lamentação de quem trabalha é quando chega na parte do imposto de renda, né, e você vê uma parte do seu dinheiro tendo que ser entregue ao governo federal e você pensa, pô, eu poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, como que eu gostaria de poder ficar com ele, né? Mas isso é a visão imediata, e quando você vê que instituições de ensino superior não vão pagar impostos, né, então elas estão tendo um benefício. E quem está tendo mais benefício? Quem está indo para a faculdade ou a instituição que está tendo a renúncia fiscal? No caso da minha pesquisa, eu não poderia tratar assim, por exemplo, eu poderia começar com um ar de militante, falando assim, as instituições de ensino superior estão se beneficiando do dinheiro dos impostos do governo federal e não temos a confirmação da qualidade do ensino dessas pessoas que estão indo. Veja, isso é um discurso, isso é uma linha de abordagem, isso não é uma comprovação, uma verificação. Pode ser que eu até concorde com esse discurso, mas eu vou ter que trabalhar com fatos e evidências. Como que são os fatos? Então, eu sou economista, eu vou pegar os dados. Qual é o valor em números de renúncia fiscal dado pelo governo federal? Ou seja, qual é o custo desta política pública em parceria com a iniciativa privada, em termos do erário público, lá, né, da riqueza do governo e quanto que ele está pagando? Ok, então eu tenho um montante lá em tantos bilhões de reais que foram, né, não foram coletados e ficou na mão dessas instituições privadas, então, enquanto empresas, o que foi ótimo para elas, beleza. Por outro lado, eu tenho que fazer o seguinte cálculo: o governo federal, se ele tivesse arrecadado esses impostos e tivesse investido no desenvolvimento de estrutura para ampliação de vagas no ensino superior, quantas vagas ele conseguiria gerar? Né? Então, ele teria que comprar o terreno, ele teria que instalar o prédio, ele teria que abrir os concursos públicos, formar os quadros profissionais, criar toda a estrutura de formação desses profissionais que ele gostaria que estivessem estudando. Quantas vagas? No final das contas, quando eu vou medir, o dinheiro que o governo federal conseguiria arrecadar daria um número menor de vagas que a iniciativa privada já tem ociosa. Então, eu encurtaria o tempo, né, de absorção dessas pessoas que não estão podendo entrar no ensino superior em 10 ou 15 anos. Inicialmente, a conta eram 10 anos. Então, sim, enquanto política pública, tem o aspecto de privatização, mas enquanto tomada de decisão e do impacto das contas públicas, é menos oneroso e mais eficiente, né? Por mais que eu quisesse discordar disso, o fato me leva a demonstrar que, sim, foi um caminho que trouxe mais resultados para a sociedade. Né? Se o cara se formou em engenharia por uma instituição de ensino superior privada e não conseguiu um emprego depois porque muita gente se formou, é um problema de outra ordem. Mas do ponto de vista do ProUni, enquanto iniciativa para atender uma demanda reprimida da sociedade e promover algum tipo de melhora na qualidade de vida e na distribuição de renda, ele foi efetivo. Né? A continuidade dele é questionável. Né? Então, até porque os programas mudaram e as formas de seleção, a gente vê um acesso muito mais, digamos assim, de pessoas que também podem, mesmo naquela condição inicial que dependia do ProUni, hoje estão conseguindo entrar melhor em instituições públicas e tal. Então, com o tempo, a dinâmica da sociedade vai mudando. Mas o que eu tenho que trabalhar é em cima do fato,
da evidência, e não dos juízos de valores ou do julgamento. Então, eu venho e demonstro. Às vezes, eu posso me decepcionar, sim, com a resposta que eu encontrei, porque não é aquilo que eu acreditava inicialmente, e não é a visão de mundo que eu gostaria que existisse, né? Esse é o papel da ciência, a gente tem que aprender a se frustrar com as respostas. Até porque a gente vê atualmente como as pessoas querem descartar a ciência para ficarem dentro daquilo que elas gostam de acreditar e querem acreditar. Um fato, uma evidência, às vezes atrapalha. Eu não quero usar máscara na rua, né, porque eu acho ruim, incomoda, eu acho feio, mas, por outro lado, eu tenho que usar máscara, porque senão o vírus vai me contaminar. Então, eu não acredito, não existe vírus, daí eu não preciso usar máscara. Né? Então, veja, entre a opinião e trabalhar com os fatos, esse é o papel da ciência. Então, a gente vai trabalhando, vai tentando delimitar, vai pensando a forma e vai tentando deixar a menor subjetividade possível, mas eu tenho que achar um caminho buscando as evidências. E é isso que a gente faz na pesquisa. A gente sempre começa a pesquisa acreditando que aquilo que nós imaginamos como hipótese é verdadeiro. Mas eu também tenho que ser honesto ao longo do processo de admitir que não, eu estava equivocado. Não consegui, eu, pelo menos na minha pesquisa, eu não juntei as informações que comprovassem aquilo que eu acredito enquanto indivíduo e tal. E seria basicamente isso. Não sei se eu te respondi, mas daí eu já acabei falando um pouco sobre a minha pesquisa lá. Eu acho que é essa linha de raciocínio que eu tenho mesmo, que é justamente diferenciar opiniões de fatos. Mas, porque, principalmente no momento que a gente vive, mas respondeu assim, muito obrigada. Tá, por nada. Professor Marcos, tem uma questão aqui, nova, da professora Yumi, que é como melhorar a experiência de aprendizagem de estudantes de língua estrangeira online? Seria essa, né, uma boa pergunta de pesquisa? Ela complementa. Pergunto, pois a palavra melhorar carrega o entendimento de que não está bom, já traz um juízo de valor subjetivo. Aqui talvez seja por conta da realidade imediata experimentada, né? Claro que a gente pode constatar, às vezes, questões de qualidade em relação à oferta do serviço. O que eu preciso é transformar isso numa evidência. Então, se eu tenho alunos estrangeiros, né, para aprender, deixa eu só entender, são alunos de fora aprendendo português, é isso? Ou são nossos alunos aprendendo... A pergunta é como melhorar a experiência de aprendizagem de estudantes de língua estrangeira online. Eu acredito que seja... tá. Nós aqui aprendendo... Isso. Isso, são tanto estudantes estrangeiros, no caso, ou estudantes que são brasileiros, mas estão fazendo uma outra língua, né? Eu fico pensando assim, né, sobre a experiência de aprender outro idioma, né, até pelas dificuldades que eu passei e algumas formas que eu busquei, aí eu estou falando um pouco da minha experiência e como um processo de pesquisa. Muitas vezes, e a gente vê hoje, e vou dar um cenário do que eu observo, né, eu vejo que aquelas escolas tradicionais de língua estrangeira, né, que a gente ia, e a gente tinha lá a primeira gramática, certos exemplos, estrutura da língua, acabavam sendo muito mais frustrantes do que, de repente, ir para a conversação. Daí, por um outro lado, num outro momento, virou só conversação e ficou difícil das pessoas terem uma redação mais coerente dentro da língua estrangeira e tal, e precisava de um meio termo. Eu acho que o legal seria você trabalhar com tópicos específicos, né? Aí uma hipótese, né? Mas o que me ajudava muito era pegar temas de interesse, por exemplo, literatura, né? Ler o autor no livro original e começar a ler ele e depois tentar dialogar, falar sobre o livro. Ou seja, ter uma experiência como seria uma experiência normal de desenvolvimento da própria língua, né? Às vezes, quando a gente está ali entrando no ensino médio, a gente começa a tomar gosto por algumas literaturas mais sofisticadas, a gente vai estar aprendendo mais sobre a nossa língua, ou seja, um vocabulário mais rico, uma construção de sentenças mais sofisticadas, mais elaboradas, o desenvolvimento de ideias, porque a língua não é só a palavra escrita, mas a construção do pensamento a partir da língua. E então, quando a gente tem essa experiência da literatura, que a gente cobra muito até nos vestibulares, é justamente da compreensão da ideia do autor, da formulação, do período histórico, de uma série de outros elementos que a gente debate depois que a gente lê o livro. Então, eu imagino que literatura, aprender um outro idioma, se ele tivesse como se fosse
num segundo plano de uma atividade que a gente já domina, como a leitura, poderia ser legal, né? Então eu leio o livro na língua original do autor e discuto ele tentando falar na língua do autor. E aí, claro, online, isso seria a disponibilidade de textos, né, do autor com aqueles questionamentos sobre sobre o conteúdo, como se fosse uma prova normal, não só saber o que foi dito, né, mas tentar decifrar elementos contidos no texto que não são explícitos, mas estão implícitos e que você tem que entender tanto a leitura que você fez, quanto da questão que se apresenta para você, que seria basicamente o que a gente faz aí muito do ensino médio quando está aprendendo a ler literatura. Mas eu confesso, assim, que como é um problema que foi apresentado de pronto, né, eu acabo imaginando uma situação hipotética ou algo que auxiliasse. Eu digo isso porque, para eu aprender inglês, eu fiquei lendo lá Mr. Jack e Mr. Hyde, né, me ajudava muito a aprender outros termos, situações e refletir em outra língua, né, me parecia mais rápido, mais agilidade, mais interessante do que ficar vendo a estrutura da língua ou só ficar tentando conversar e falar coisas à toa. Professor, só para complementar, que ela questiona aqui na sequência se essa pergunta de como melhorar a experiência de aprendizado, se ela é uma boa pergunta de pesquisa, ou se esse termo melhorar a experiência do estudante, ele pode dar o entendimento de que a situação anterior era uma situação ruim ou uma situação precária. Eu que me perdi aqui, eu acabei respondendo, pensando, já respondendo a pergunta, né? Eu acho que é mais fácil perguntar inicialmente, antes de partir para uma melhora, qual é a efetividade do aprendizado do indivíduo dentro do modelo, que era aquilo um pouco que a gente tinha que dizer antes. Então, antes de propor uma melhora, eu tenho que verificar o fenômeno, se ele é efetivo ou não. Então, a partir do momento que eu observo o fenômeno, o que efetivamente se aprende? Isso. O que é pretendido aprender e não se aprende? É isso. Então, dentro daquilo que não se aprende é onde pode se propor uma melhoria. Mas apresentar uma melhoria de forma ampla, dizendo que pode ser melhorado, mas não sabe para onde, não tem caminho. Né? Entendi, é bem isso. Desculpa, professor. Era exatamente essa palavra da questão de estudar o fenômeno que eu estava justamente pensando. Vou anotar essa tua fala. Obrigada. Não, e desculpa porque quando você apresentou a pergunta, né, eu já acabo, esse é o mal de professor em sala de aula, que acaba pensando num caminho, numa solução. Mas isso, é um raciocínio que eu também já fiz, assim, sabe? Quando você pensa na questão, né, como eu sou da área de línguas, a gente pensa em diferentes abordagens de ensino, né? E às vezes o aluno vem achando que ele vai aprender gramática, vai memorizar palavras, frases, e na verdade a gente propõe aí, de repente, um ensino de língua na prática, né? Que é justamente dentro de uma visão da linguagem, né, que você se expressa através, né, do teu falar, do teu escrever, né, do ouvir também e tudo, né, então envolve aí várias habilidades, né, a questão da língua estrangeira. Então, às vezes, quando você vai pensando que você vai decorar a gramática e você chega na aula e você tem que aprender e vai se expressar, por exemplo, vai falar e tudo, então dá uma frustração aí, né? Então, que é o que aconteceu da minha experiência, justamente dessa questão do fenômeno, né? Então, de repente, você quer ensinar o aluno para que ele fale e use efetivamente, né, o português como língua estrangeira, ou seja, qualquer outra língua, né? O inglês, o francês, e de repente a pessoa está achando que vai memorizar palavras. E daí fica essa situação, e daí a pessoa desiste do curso. Então, daí tem toda uma evasão, e a evasão, né, no online é muito fácil, né? A pessoa simplesmente vai embora, e a gente perde, né? Sim, ali é fácil de bloquear, você não tem como rastrear, ela desaparece e pronto. E eu acho que também, sempre que você tem temas relacionados à educação, né, seja do ensino de idiomas ou de qualquer disciplina ou qualquer atividade em sala de aula, existe o fenômeno da frustração do aluno, né? Existe a resistência dele, existe o questionamento dele em função de interesses imediatos, quando, na verdade, programas educacionais, eles estão voltados, assim, para atingir um resultado, né? E isso não leva em consideração, muitas vezes, a pessoalidade, a individualidade daquela pessoa, porque é um programa, às vezes, mais amplo
e que você tem resistências, né? Eu vejo porque muitas vezes muitos adolescentes hoje falam muito bem inglês justamente por causa do contato com o videogame, né? Porque é o interesse dele conseguir, além de entender os softwares, os programas, a codificação, se relacionar no chat falando com pessoas de outro país. Então, por isso eles precisam dominar a língua em termos de pensamento, não só na memorização de palavras, né? Precisam articular ideias e expressões. Mas muito legal isso. Desculpa só no começo ali, bem me perdi na resposta. Mas justamente, isso me ajuda muito em pensar em termos da compreensão, quando eu vou falar para alguém essa pergunta que eu estou tentando responder, né? É justamente essa questão, ver se ela realmente, será que ela está adequada? Será que a pessoa consegue entender aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou estudando, na verdade? Mas agradeço muito, obrigada, viu? Por nada. Até. Muito obrigada, Yumi. Antes de passar para a pergunta da Ana Carolina, que está com a mão levantada, eu só queria contribuir, se for possível, porque os professores gostam, né, a gente vai ouvindo e está uma tarde de partilhas tão ricas, mas aí eu fiquei me perguntando na tua questão também, sobre os fatores que estão relacionados ao aprendizado digital, que podem interferir também no aproveitamento desse estudante, como esses aplicativos que incentivam a memorização de palavras. Talvez essas variáveis você tenha que também delinear para conseguir trabalhar essa sua questão, né? Nós temos vários aplicativos hoje em dia. Eu falo isso porque me lembrei que o meu irmão falou assim, olha, eu já estou no 4º nível de italiano. E ele foi aluno do Selim, tradicional, né, na língua inglesa, e falou, já estou no 4º nível de italiano através do aplicativo X. E eu entrei no aplicativo, e é um aplicativo que te instiga a memorizar palavras. Então, talvez essas informações, esses aplicativos, ou até mesmo videogame, como o professor Marcos colocou, são elementos que aceleram a forma de aprendizado e que podem, talvez, implicar num mau entendimento do que é o aprendizado de uma língua estrangeira. Não sei, estou jogando aí questões... Sim, não, é bem interessante, justamente porque ali eu trabalho no Selim, né? E é de lá que vem a minha questão, é todo esse universo aí que a gente fica tentando trabalhar nesse processo de ensino de idioma, né? Sim. E a gente também tem essa experiência, tanto de utilizar textos, como foi o que colocou o professor Marcos, né? E a gente tem utilizado, por exemplo, alguns aplicativos aí para fazer alguma coisa no estilo de um jogo, alguma coisa que venha ajudar a memorização. Mais né? lúdica. Então, isso, que aumenta o engajamento, né? Que envolve aí uma questão de pontuação, por exemplo, isso tudo tem ajudado. Então, é bem bacana ver aí. E também a discussão, eu também, como a professora Silvana falou, gosto de assistir aula, gosto de ver a discussão, a conversa, e isso vai aflorando aí na nossa cabeça as questões, né? Estou anotando aqui, pensando, realmente são coisas que ajudam muito, né? O aluno a aprender e se engajar também. Né? Porque às vezes quando a gente está, por exemplo, com alunos estrangeiros, às vezes é uma questão um pouco mais difícil, né? Então, a gente às vezes está tentando falar em português, eles às vezes não entendem muito e fica aquela questão. Então, é justamente desse contexto que vem a minha pergunta, mas agradeço muito, obrigada, viu? Excelente. Que tarde produtiva, hein, professor Marcos? Porque a ideia era essa mesmo, né? Que depois de um ponto, assim, a gente acaba se divertindo, porque eu digo que é legal, porque quando a gente está em comunidade, a gente está expressando nossas angústias ali, ou está tentando chegar no objeto de pesquisa, é sempre bom ouvir alguém de fora, que às vezes até não faz parte da nossa área, porque essas pessoas, se elas compreenderem o que você está querendo fazer, já é um grande passo na clareza da sua proposta de pesquisa, né? Eu sempre falo que, se você quer testar o teu projeto de pesquisa, fala para tua mãe, né? Vai lá na cozinha e fala, mãe, é o seguinte, eu estou pesquisando sobre isso. Ela vai falar, que diabo você está fazendo? Né? Tipo, daí você fala, quanto mais tempo você tiver que ficar contornando e tentando explicar para ela, significa que mais longe você está de uma clareza. Então, se você conseguir explicar para ela, está muito claro para você, está muito claro para ela, e de repente, claro, você não vai usar uma linguagem vulgar ou simplista, mas a ideia em si tem que estar muito clara. Muito obrigada. E para encerrar, a gente está... faltam 10 minutinhos, né, para o fim da nossa primeira palestra, primeiro ciclo.
eu queria que o professor respondesse, que é uma pergunta que eu recebo muito no comitê de pesquisa, quando os colegas estão pleiteando entrar no doutorado, por exemplo, ou pensando, faz perguntas às vezes da continuidade, né, do seu processo formativo, pós-doc, etc., ou novos projetos de pesquisa, é o medo de todos, que é a questão do ineditismo. Então, se o professor tem alguma dica para essa confecção de um problema inédito, né? Parece um tema polêmico ainda sobre isso. Eu acho que a questão do ineditismo, ela é apresentada muitas vezes até na própria graduação de uma forma, vamos colocar assim, equivocada, né? Parece que a ideia do ineditismo tem que ser algo totalmente inovador, original, diferente, surpreendente, revelador, tipo uma manchete, assim, eu estou fazendo uma pesquisa, eu descobri isso, ninguém sabia. E o pessoal acaba confundindo o resultado de pesquisa científica com invenção, né? É o mesmo problema que você tem no conceito de inovação, né? As pessoas pensam que inovação é alguém aparecer com algum outro tipo de recurso que substitua totalmente o celular, né? Que seria uma inovação disruptiva. E às vezes se espera que o cara seja um grande inventor, é uma tecnologia totalmente diferente, que usa recursos diferentes e que faz as conexões de uma forma completamente diferente, e isso assusta, porque você pensa, cara, como é que eu vou partir para propor algo que não existe, para substituir algo que existe, ou como que eu vou falar melhor do que os livros que eu já li de autores consolidados? Aí é que tá. Se você fizer identificar um bom problema de pesquisa, e o bom problema já está te dando o ineditismo. O ineditismo é não ter uma resposta para esse problema. Né? E, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa do ensino superior, hoje a gente olhando ali, não parece grande coisa do ponto de vista, é privatização ou é inclusão democrática do ensino superior? Na época não tinha resposta, hoje está fácil, já tem vários estudos, já tem vários elementos, já tem a própria consolidação do programa, mas eu pesquisei isso em 2007, quando o programa foi implantado em 2005. Então essa questão pairava sobre a sociedade e havia um ineditismo, e eu era a autoridade na época que podia falar se era ou se não era, e aí as pessoas me ligavam do jornal, eu aparecia na TV, eu falava sobre, outros pesquisadores me consultavam, justamente porque eu produzia uma resposta. Não era uma resposta tão eloquente assim, na verdade era só juntar os dados que tinha à disposição, fazer uma investigação e apresentar uma resposta coerente, sistematizada e clara para uma pergunta relevante, né? Então, como autoridade científica, não era a minha opinião, era uma resposta fundamentada. Então, se você tiver um problema que não tem uma resposta, você já tem o ineditismo. A resposta para esse problema, ela vai ser inédita porque ele ainda não foi respondido. Então, a gente não pode queimar a etapa, porque às vezes a gente está mais preocupado na nossa, como é que eu posso dizer assim, na nossa imagem como alguém no final do processo que apresentou algo e a gente vai ouvir da banca, nossa, você chegou numa resposta que ninguém esperava e ela nos surpreendeu. Não, isso não acontece. Né? Na verdade, as pessoas vão ler, às vezes elas até vão duvidar da sua resposta, mas o fato é que você tinha um problema que não tinha até então essa resposta e você trabalhou em cima dela. Por isso a pergunta de partida ela é fundamental. E outra coisa que acontece é assim, se você tem um problema ali, né, você tem a tua pergunta de partida e você está delineando o teu problema e você começa a estudar e encontra a resposta, morreu. Você vai ter que formular outra pergunta, você vai ter que achar outro caminho, porque aquela alguém já tinha respondido, só não estava em evidência. Né? Por isso que você não pode começar a fazer pesquisa sozinho, você tem que fazer pesquisa dentro de um grupo. Porque às vezes você fala assim, eu vou querer pesquisar isso, como a gente está falando aqui, o Thunder é uma possibilidade da gente pesquisar, mas a gente tem outras questões prioritárias que ainda não tem respostas e esse não apresenta problemas significativos ou relevantes para que a gente tenha que monitorar ele. Então, já tem um encaminhamento de alguém envolvido diretamente e que pode te dar orientação de, seria legal pesquisar isso daqui, porque isso é um problema recorrente do tipo, como que nós vamos ter efetividade no ensino de idiomas, né, a partir do uso de plataformas digitais. Vamos colocar aqui, o ensino de idiomas, ele é muito tradicional, em termos de formato, de didática, de metodologia, e há uma incompatibilidade com os novos recursos.
responda essa pergunta e você vai virar a principal autoridade aí para fazer a implementação de plataformas, né? Aí você acaba até ganhando dinheiro no mercado, porque a tua pesquisa trouxe uma resposta relevante, você já conhece os caminhos, você já vai dizer, existem essas e essas plataformas, a metodologia de ensino é essa, para adequar essa metodologia a esta plataforma, eu preciso fazer algumas inversões, algumas conexões, ou esse tipo de coisa, porque você estudou. E esse é o ineditismo. Até então, ninguém sabe fazer. Depois que você responder e souber fazer, vai aparecer milhões de pessoas que vão saber fazer porque você já fez e vão concorrer com você. Essa é a realidade da sociedade dentro de uma estrutura organizada por um mercado, né? E no mercado, a maior parte das pessoas não faz como nós, acadêmicos, que citam suas fontes, suas referências. Elas sempre dizem que foram elas que inventaram aquilo, né? Não dão muito crédito, não pagam royalties para as pessoas que responderam questões originais. Excelente, muito obrigada, professor Marcos. Eu tenho certeza que essa foi uma tarde de muito aprendizado, muito debate, foi uma tarde de muita provocação também para aqueles que estão construindo seus projetos de pesquisa. Quero agradecer também à professora Silvana por ter idealizado esse momento conosco e possibilitado, né, essas reflexões, essa divulgação desse evento. Queria dar 2 recadinhos antes de ouvir as palavras finais do professor Marcos. O primeiro é que a nossa monitora já contabilizou a presença das pessoas que estão dentro da reunião. Então, o certificado ele vai chegar via sistema da universidade por e-mail para vocês, não se preocupem. Deixa eu ver que tem uma mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver quem que tá. Tem uma mãozinha levantada, não consigo ver. Sou eu, Fernanda. Ah, professora Yara. Pode falar, professora. Na verdade, é um pedido. Parabéns pelo evento. E é um pedido para a gente tirar uma foto, que a gente sempre esquece de tirar foto, nem que seja com os organizadores. Uhum. De repente, com o palestrante, com Eu acho que tem que ser com todo mundo. Ou com todo mundo, Silvana. Eu acho, bem democrática. Porque aí todos estão autorizando que poste, né, professora Silvana? Já falando em direitos autorais. Abriu a câmera para fotografia, autorizou a postagem. Mas é só para fotografia, para divulgação no boletim do CEP, nas redes sociais da universidade. Pronto, já está a regra determinada aqui. A professora Yara tira foto? Consegue? Aline tá a postos, Aline? Tem mais gente que tem que abrir câmera. Como é bom ver as pessoas. Aline... Tem gente atrás das bolinhas. É bom ver rostos, né? É bom ver rostos. Tem aquele efeito modo juntos que fica uma galeria com... Só que fica um fundo diferente, pode ser? Pode. Pode esperar? Isso. Não Deu façam certo? cara de que estão pesquisando alguma coisa. Esse é o Martim. É. Agora vamos revezar, eu vou fechar minha câmera. E as pessoas que não estavam com a câmera aberta, que autorizam a fotografia, por favor, abram. Conseguiu, Aline? Só vocês, pelo jeito. Vamos de novo. Calma, Martim, muito bem. Eu sei que Eduarda está aí. Martim fugiu. Ficou só 3 anos. Eduarda. Esse nosso pessoal do projeto de extensão, que a Andréa coordena. Com cara de pesquisa, Eduardo, com cara de pesquisa. Oh. Deu certo? Só um segundinho. Foi. Eu arrumo bonitinho com a cor interna. Bom, então, muito obrigada. Recapitulando que vocês vão receber esse certificado por e-mail. Gostaria de informar também que o professor Marco já se disponibilizou a ministrar um segundo momento desse ciclo de palestras, a gente não sabe a data ainda, sobre confecção de instrumentos de pesquisa, porque de nada adianta você ter uma excelente questão de partida, uma ótima problematização,
se o seu instrumento for falho e te levar para dados que não são reais, não expressam a realidade. Então, a gente vai ter um segundo momento, eu acredito que aconteça ainda nesse segundo semestre, vocês serão informados, a fotinho já está bem divertida, já está aparecendo ali no chat. Professor Marcos, vou passar para que o professor fale algumas palavras de despedida e depois a gente encerra, então, nossa gravação. Então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que foi muito, muito proveitoso. Eu, particularmente, eu gosto muito mais quando são oficinas, assim, que as pessoas podem expor suas situações, porque, embora o professor Silvana tenha dito que tem um caráter de aula, né, tem um pouco, assim, para a gente alinhar o pensamento de todo mundo e saber daquilo que a gente está falando, a ideia é trocar ideias, trocar experiências e encurtar caminho, né, porque nós, como referências, né, porque também nós já estudamos, já pesquisamos, continuamos pesquisando, avaliamos projetos com frequência, então a gente vai acumulando a experiência necessária para facilitar o trabalho de quem está a fim de começar a iniciar a sua pesquisa. E não é uma atividade solitária, é solitária na parte de produção, mas a dinâmica de relacionamento, ela tem que ser mais ampla. E eu acho que é importante, no próximo encontro, quando a gente for falar de instrumentos, né, às vezes já trazer possibilidades e a gente vai fazendo um arranjo. Assim como eu, por exemplo, sou facilitador nesse momento, todos os outros são capazes, né, às vezes, de apontar ou dar indicações e a troca acaba sendo enriquecedora para todo mundo, né? Eu acho que foi muito legal hoje, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, eu gosto muito dessas questões fundamentais e a experiência dos alunos ajuda muito justamente pelas perguntas, não descredibilizando ninguém, mas pelas perguntas ruins que são feitas com frequência e que sempre existe da gente um esforço de resgatar toda a teoria, toda a metodologia, que é no sentido de ajudar. E as perguntas ruins não são um problema, as perguntas ruins são muito boas. Eu tenho medo quando as pessoas não perguntam, eu tenho medo quando as pessoas falam que, não, tá tudo bem, eu sei o que eu vou fazer, e depois de 6 meses a pessoa está em pânico, desesperada, porque ela estava com medo de fazer uma pergunta ruim. A pergunta ruim, ela deve ser feita, ela deve ser exposta, e ela deve ser tratada com muita atenção e com profissionalismo, não com descrédito, não com formas assim de descartar ou simplesmente achar que a pessoa não estava no momento de desenvolver uma boa ideia ou subestimar a capacidade das pessoas. Porque mesmo pesquisadores muito sofisticados e alto nível de pesquisa ali, também cometem gafes, cometem erros sobre temas que eles não conhecem, fazem perguntas muito ridículas sobre assuntos que não são do seu domínio, né? Então, eu, por exemplo, posso falar um pouco sobre economia, sobre sociologia, mas eu não posso falar sobre direito. As minhas perguntas sobre direito, elas são muito simples, muito rasas, muito equivocadas e muito distantes, porque eu não tenho a formação necessária para isso, né? Então, não existe pergunta descartada, existe pergunta que pode ser melhorada, que pode virar um grande projeto de pesquisa, e o mais importante é perguntar, é questionar, é o sentimento que a Silvana também aí enfatizou, de ser talvez um pouco mais infantil e de expressar sua curiosidade e de não deixar a tua mente atormentada por respostas que você nunca vai ter por vergonha de perguntar. O Caio não tem vergonha de perguntar nada. Hoje mesmo, indo para a aula, ele perguntou, pai, por que esse homem atravessou a rua? Daí eu falei, para chegar no outro lado. E aí eu pensei que ele ia perguntar por que ele queria chegar do outro lado, e ele falou assim, e por que ele fez isso correndo? Eu falei, porque ele estava com pressa, filho. E ele, o que é pressa, pai? Eu falei, nossa, a gente vai ter que delimitar no máximo até 2 perguntas depois da primeira, porque senão não vai ter fim. Excelente, muito obrigada mais uma vez, agradeço a todos. Essa palestra vai ficar gravada, então quem quiser ter acesso à palestra, basta entrar aqui nessa sala do Teams que vocês vão conseguir assisti-la novamente. Aqueles que não puderam estar, mas fizeram suas inscrições, podem assistir então a palestra posteriormente. Muito obrigada e até a próxima.